Olá, participantes do Sebrae Previdência, tudo bem? Mais um dia aí para a gente conversar um pouquinho, né? Estamos virando o hábito aí, eu acho isso uma boa alternativa que a gente adotou aí nesse tempo de pandemia. Hoje a conversa aqui é para falar um pouco dos resultados do Sebrae Previdência. É um fechamento do ano ainda prévio, né? O ano não fechou, o ano fiscal ainda não fechou, mas a gente já tem números que nos deixa dar uma retrospectiva aí do que foi o resultado dos investimentos do Sebrae Previdência. Eu mais uma vez vou usar o recurso aí que a gente tem de utilizar uma apresentação como referência, porque eu acho que ajuda e facilita a nossa conversa, o entendimento, e a gente pode mostrar os dados com a ajuda do áudio, do meu áudio e o visual das apresentações, ok? Então vamos lá. Começando com a apresentação, nós tivemos um ano aí bem atípico, né? Se a gente olhar esse ano de 2020, em função aí da pandemia e seus reflexos, né, para a economia, que eu acho que a gente já está bem acostumado a acompanhar nos jornais, fizeram com que o retorno dos ativos se comportasse de uma maneira bastante errática, né? Isso representa o quê? Muita volatilidade, muita variação de preço, oscilação de preço absurda. Então, desde 2018, como a gente vê aí nas manchetes, a gente não tinha uma volatilidade, né, uma variância de preços da magnitude que a gente observou no ano de 2020. Então tivemos aí ações que em poucos dias oscilaram 117%, isso quer dizer, caindo e subindo, né? O que é uma volatilidade, um nível de variação muito grande. Isso mostra um cenário de aversão a risco muito grande, que foi fruto aí dos efeitos, né, ou da expectativa dos efeitos econômicos frutos da pandemia. A gente teve o pior mês da história do Ibovespa, né? Quer dizer, você vê, o Ibovespa chegou a cair quase que 40% no mês. Tivemos 6 circuit breakers, né? Que é 6 paradas do Ibovespa em função desse ambiente de incerteza que gerava uma venda generalizada de ativos na bolsa e fez com que os preços caíssem de forma tão rápida que a Bovespa, para se proteger para as negociações, com o intuito de esfriar um pouco os ânimos dos investidores. Isso aconteceu 6 vezes durante o mês. Foi um ano tão atípico que os títulos de renda fixa, muitos fundos de renda fixa no ano tiveram retornos negativos no ano, quer dizer, um título de renda fixa um fundo de renda fixa tendo retorno negativo. E no mês de abril e março, acho que era 95% dos fundos com rendimentos negativos de renda fixa. E no final, no último semestre, ainda no último trimestre também, tivemos aí mais uma surpresa, que foi o título público de menor risco, que é o título do governo LFT indexado à Selic, pós-fixado, também rendendo negativo, que foi um cenário no qual os investidores, de uma forma geral, estavam com muitas dúvidas com relação à solvência fiscal e à necessidade de financiamento do governo federal, e estavam vendendo também esse tipo de títulos, fazendo com que seus preços caíssem e tivessem, para quem estava carregando esses títulos na carteira, tendo retorno negativo. Então, um cenário no ano muito adverso, de muita incerteza, de bastante dificuldade na gestão, e que obviamente quem soube aproveitar também essa volatilidade, fazendo da maneira certa, ganhou dinheiro. Foi o caso do Sebrae Previdência, mas assim, não foi fácil, e também não dava para ser muito audacioso também, porque o risco dada a variância, os riscos de perdas eram muito grandes. Só para você ter uma ideia, que a volatilidade de títulos públicos indexados à inflação é uma base histórica aí de 5 anos, e a gente vê que em 2020 também atingiu picos, né? Aquele gráfico ali, quando mostra uma variância bem lá em cima, quer mostrar que a variância de preço estava muito elevada, batendo níveis recordes. Aí a quantidade de mudança de preço, né, que aconteceu ao longo de um período.
A volatilidade em outros mercados de renda variável também, bolsa, Ibovespa, BRX, né, dólar, também batendo recordes aí dos últimos 5 anos, mostrando como foi um ano difícil e que os preços oscilavam de forma bastante errática devido à incerteza e o pavor que os investidores tiveram com relação às consequências, né, desse cenário de parada da economia em função da pandemia. E no mercado internacional também não foi diferente. Aí é a volatilidade, o VIX mostra a volatilidade do S&P, que é o mercado uma das referências do mercado norte-americano de bolsa, e também com volatilidade histórica recorde. E mesmo passado aí o pior da crise aí da pandemia, pelo menos da primeira onda, a gente vê volatilidade média acima do que é o padrão histórico de 10 anos, né? Quer dizer, um cenário bem difícil de fazer gestão, porque você tem que, às vezes, fazer tomadas de decisões muito rápidas, mudar as posições de maneira repentina, ou se proteger, ou não se arriscar tanto para evitar assim, essas variâncias que, para o nosso modelo de gestão de longo prazo, que foca o longo prazo, né, a previdência, e que a gente paga benefício, é muito ruim para quem está recebendo benefício, está tendo todo mês um valor diferente de benefício sendo recebido, principalmente se for para baixo. Por isso a gente é muito antenado quando esses ambientes de incertezas iniciam, para a gente se proteger o patrimônio do nosso participante. E para finalizar aí aquilo que eu comentei no início, esse aqui é os gráficos de deságio, né? Quer dizer, o quanto de desconto que o investidor estava dando no título público, quer dizer, um título de grande garantia de pagamento, que é a LFT, e o deságio, como chegou ali a partir de setembro, esse deságio começou a ser muito grande. Isso quer dizer que quem estava com o título, né, alocado no título público federal, LFT, que tem um risco baixíssimo, nesse cenário de tamanha incerteza, também viu seus rendimentos negativos, que em função dos investidores no nível de incerteza tão grande estavam vendendo esses títulos quase que a qualquer preço para desfazer, dada a incerteza com relação à situação fiscal do país e a necessidade de financiamento da dívida, que será o próximo desafio também para o ano que vem da política econômica, né, do governo federal. Mas a boa notícia é que, apesar de tudo isso, né, ter esse cenário bem adverso para 2020, a gente conseguiu apresentar aí um cenário de crescimento, a gente conseguiu apresentar um crescimento do patrimônio do Sebrae Previdência no ano. Nosso patrimônio cresceu 40 milhões de reais, um ano extremamente difícil. Se você ver, a gente passou um sufoco ali, de fato, nesses meses de março e abril, no qual o resultado dos agentes ficou muito errático, né? Foi muito rápido, a aversão a risco subiu de maneira muito rápida, quer dizer, em menos de uma semana a bolsa tinha caído mais de 25%, quer dizer, um movimento assim, quase que não dava para tomar decisão, porque quando o mercado já abria, a bolsa já estava caindo 10%, 12%, era um movimento assim que ao longo de quase 12 anos, né, a gente não via na bolsa, que um cenário parecido foi só em 2008, né? E aqui um exemplo disso, né, que apesar desse cenário adverso, a gente se protegeu, e pela estrutura de gestão que a gente vai comentar num próximo vídeo, a gente conseguiu se proteger bastante. E você vê que a cota do Sebrae Previdência, que a gente está vendo representada ali no gráfico pela linha vermelha, que é o perfil arrojado, pela linha azul e laranja, que está atrás da linha azul, que é o perfil moderado e o plano valor previdência, e a linha verde, que as cotas do nosso, que é o perfil conservador, as cotas do nosso plano oscilaram muito menos, né, do que essa variação toda de mercado, que é fruto do nosso processo de gestão, que é desempenhado ao longo do tempo. Então você vê aí até o dia 10 de dezembro, a bolsa, né, Ibovespa negativo no ano, o IFIX, que é um índice de referência dos fundos imobiliários, né, que também é uma boa forma de investir, mas nesse ano atípico dando resultado negativo, bastante negativo, e que no mês de março ali apresentou o Ibovespa quedas de próximo a 40%,
e a gente, através de algumas estruturas de diversificação e de proteção de carteira, a gente conseguiu reduzir essas perdas, mas logo depois a gente vê ali pelo gráfico que o Sebrae Previdência conseguiu aproveitar também o movimento de recuperação e teve ganhos aí em todos os seus perfis de investimentos acima do CDI, que é a referência da renda fixa para o mercado brasileiro, no qual muitos fundos mesmo, tiveram grande dificuldade de vencer essa barreira do CDI nesse ano tão atípico. Aqui, isolando, eu tirei a referência do Ibovespa e do IFIX e tratei só de comparar o resultado dos nossos perfis de investimentos com o CDI, mostrando que a gente superou em todos os perfis, né, a rentabilidade bruta, o desempenho do CDI, que é um dos objetivos da nossa política. Obviamente que você percebe pela variância aí, que a linha vermelha, que é o nosso perfil arrojado, né, que é a característica dele de assumir mais risco, ele tem uma variância melhor, por isso ele oscila mais. O nosso perfil moderado, que replica, que também é assumido, né, pelo Plano Valor Previdência, tem uma oscilação média, aí ele assume risco mais com a ponderação menos agressiva, ele tem uma oscilação menor. E o nosso perfil conservador, que a característica dele é evitar quem não quer correr esse tipo de risco e ter uma rentabilidade assim, a perspectiva de ganhar um pouco menos, mas ter uma rentabilidade mais tranquila, adota o perfil conservador e você vê que a oscilação ali é mínima. Na verdade, você vê um crescimento quase que constante mês a mês, só que também nos momentos de melhor desempenho dos ativos de risco, ele performa menos, né, obviamente, e aí os perfis de maior risco, como foi o ano de 2020, apesar de tudo isso, o perfil de maior risco performou melhor, e quem acabou apostando no perfil de maior risco acabou sendo bom, apesar de um ano tão atípico, graças ao resultado da gestão aí, que foi bem ativo. Agora, o que eu chamo a atenção aqui, e eu quero bastante destaque, é para essa foto que está no gráfico, que é uma campanha que a gente soltou em maio de 2020, que a gente alertou o nosso participante que era o momento de fazer a compra de cotas, né? Quer dizer, o que é isso? O valor da cota tinha caído em função desse cenário todo adverso que a gente falou, e a gente orientou, olha, esse é um bom momento para comprar cotas do nosso plano, porque quem comprar agora vai poder adquirir mais cotas e vai formar uma melhor reserva de aposentadoria. Então, no dia 18 de maio, a gente alertou isso, fez uma campanha, fez um vídeo. Ali na setinha mostra exatamente o momento que a gente alertava que era um bom momento fazer contribuições voluntárias, aumentar sua contribuição para aproveitar esse momento para a compra de cotas. E isso aí saiu até na mídia, né? Saiu na revista Investidor Institucional, essa recomendação, esse posicionamento da diretoria do Sebrae Previdência de orientar o seu participante a comprar cotas, que era o momento adequado. E aí, ao final, o resultado que quem teve aí até o dia 14 de dezembro, o resultado que teve quem comprou a cota no dia 18 de maio, conforme a orientação do vídeo, no perfil conservador, teve um rendimento de 1,53% até agora, 128% acima do CDI, ganhou mais do que a renda fixa tradicional. No perfil moderado, o rendimento desse período, somente desse período, foi de 5,33%, quer dizer, menos de um ano, né, praticamente 6 meses. Deu um rendimento quase que no período, né, 4 vezes maior que o CDI. O CDI hoje está 2% ao ano, então em 6 meses você ganhou 5,39%. E no perfil arrojado, que é o de perfil de maior risco, nesse momento, se quem tivesse adquirido até o dia 14 de dezembro, um rendimento de 8,61%, 709% do CDI, quer dizer, uma belíssima oportunidade mesmo de compra de cotas, como foi orientado aí pela diretoria do Sebrae Previdência. E aqui, para falar dos resultados, então, por perfil, lembrando que o perfil de investimento é o participante que escolhe. Esse perfil de investimento está disponível somente no plano Sebrae Prev. Quem é participante do plano Sebrae Prev, quem é participante do plano Valor Previdência, que é o plano novo, que são as pessoas que são do plano Família, quer dizer, que se aderiram ao programa do plano Família, ao Corecon Prev, ao Fenacom Prev, estão hoje no plano Valor Previdência.
todos esses, o plano Valor Previdência como o plano do Sebrae Prev em todos os seus perfis, superaram o CDI no ano, né, a rentabilidade bruta, e em 12 meses também. No ano, só para você ter ideia, essa data aí é o dia 14/12, o Ibovespa, né, que é a bolsa, ainda estava negativo, o IFIX estava negativo em menos 13%, o IMAB estava dando 4,69% e o índice de fundos multimercados aberto, aí são os fundos de todos os bancos, multimercado, uma referência da Ambima, esse índice IHFA, são os fundos multimercado, quer dizer, é uma referência de mercado bem perfeita para o nosso plano, aliás, até mais, que eles têm mais liberdade de investimento do que o próprio Sebrae Previdência, pela legislação, também performando abaixo do que a média dos nossos perfis aí. E em 12 meses, nosso resultado aí, no plano arrojado, por exemplo, superando os 200% de CDI, e em todos os perfis a gente acima do CDI, do Ibovespa, do IFIX, e aí também superando aí o perfil moderado e arrojado, o IMAB e a própria o IHFA, que é essa referência de mercado dos fundos abertos de bancos de mercado, oferecidos pelos bancos no mercado aberto. Ok? Agora, últimos 2 slides é uma comparação. A gente tem um estudo de uma consultoria financeira que chama Aditus, que ela é especializada em fundos de previdência fechado. Ela faz trabalhos de análise de investimento, análise de risco para os fundos de previdência, e esse estudo aí a referência são os dados de outubro, são os últimos dados divulgados pela consultoria, mostra que o plano do Sebrae Prev é uma média consolidada, né, o resultado do Sebrae Prev consolidado com todos os planos na média e todos os perfis, é um resultado bem acima da média dos planos de mercado. Então aquela barra em laranja é a média dos planos de mercado, que está dando até outubro 0,40% e a gente com 2,71% até outubro, né? Lembrando que em novembro e dezembro que a gente está tendo uma performance muito positiva e está ajudando o resultado, esses dados não estão aí. Então, na média, a gente dos planos do Sebrae, a gente supera o CDI, supera muito bem a média dos planos como um todo, e no gráfico de linhas ali a gente vê o risco associado a esse investimento, que rendeu mais, mas o Sebrae Previdência, por ter uma linha de medida de risco abaixo da linha laranja, que é a média dos demais planos, isso quer dizer que a gente gerou mais resultado com menos risco, quer dizer, nossa gestão foi muito mais eficiente porque trouxe menos volatilidade na cota do participante, né, que é essa medida de risco menor, com um retorno superior à média da indústria. Isso é um trabalho utilizado pela uma consultoria de investimentos. E aqui também um gráfico bem didático para finalizar, mostrando os nossos perfis de investimentos em relação aos outros planos da indústria e de previdência fechada. Cada quadrado aí é um plano de benefício da indústria, do mercado brasileiro de previdência fechada. As bolinhas que aparecem aí, vermelho, amarelo e azul, são os nossos perfis de investimentos. E o que é importante notar aí? Você tem 2 abscissas nesse gráfico. A abscissa horizontal mostra o risco, que é quanto mais para a direita ali, mais risco tem o plano ou o perfil de investimento, quanto mais à esquerda, menos risco. E na abscissa vertical a gente vê aí a rentabilidade. Então qual que é o ótimo aqui? Primeiro, a linha horizontal que a gente vê no meio do gráfico é a média de retorno de todos esses planos, e que a gente vê em todos os perfis do Sebrae Previdência, a gente superou a média em todos os perfis de investimentos. O que é o ideal aqui? Se eu olhar na vertical do risco, né? Se a gente olhar na vertical de risco, por exemplo, o perfil agressivo, a bolinha azul, se a gente olhar naquela vertical, esse perfil atingiu naquele limite de risco que ele corre, né? Ele está naquela posição de risco, quer dizer, ele tem aquele nível de variância, de volatilidade, não tem nenhum plano com retorno melhor do que o nosso perfil agressivo com aquela medida de risco. Nenhum plano, ou seja, a gente foi a melhor relação risco-retorno dos planos com perfil agressivo.
No perfil moderado, a gente ali é superado por um plano, e no perfil conservador tem 2 ou 3 planos aí que superaram a gente. Quer dizer, mostra a eficiência da gestão de uma maneira bem didática, bem clara, relacionando a correlação risco-retorno, que é o nosso objetivo, que é maximizar a relação risco-retorno dos nossos investimentos e, consequentemente, trazer segurança e rentabilidade para os nossos participantes. Acho que esse gráfico resume bem o resultado do ano, mostrando que foi um ano de gestão difícil, mas que o plano Sebrae Previdência foi bastante eficiente, e a gente estimula aí nossos participantes a fazer os comparativos com outros planos, para que, se de fato tiver essa percepção também do participante que o plano é melhor, nosso plano é melhor, é possível fazer a portabilidade de outros planos para quem tem plano de previdência em outro fundo. Esse movimento tem ocorrido de forma muito grande no plano Sebrae Previdência, principalmente no Valor Previdência, que esse ano cresceu 50% o patrimônio do plano, o plano Valor Previdência, em função das portabilidades que a gente está tendo de outros planos, quando as pessoas dedicam um pouco de tempo para comparar o produto que ele às vezes tem em outro banco ou num banco, quando compara com o produto do plano Valor Previdência. Então, espero ter esclarecido aí as dúvidas com relação à rentabilidade, os resultados de 2020, e peço para que vocês acompanhem os vídeos, que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco do modelo de gestão do Sebrae Previdência. Agradeço aí e ficamos todos à disposição aqui no Sebrae Previdência para tirar mais, esclarecer dúvidas adicionais. Ok? Obrigado.